a gente acompanhou o desembarque aqui do Flamengo no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o elenco do Flamengo retornando ao Brasil, foram mais de 10 horas de voo do Marrocos para o Brasil, ainda teve um atraso, porque eles pararam lá em... eu sempre esqueço o nome da cidade, mas eles saíram de Tanger, pararam numa cidade para abastecer a aeronave, acabou tendo um atraso de 1 hora, e o Flamengo só pousou aqui às 6 horas, e a gente ficou acompanhando, e o Marcos Braz conversou com a imprensa, né, e falou sobre contratações. E aí ele disse o seguinte, Petit, abrindo aspas aqui ao vice-presidente de futebol do Flamengo. O Flamengo, no começo da temporada, sempre tenta se fortificar, fortalecer o elenco. Não posso botar isso como desculpa de que a gente não conseguiu fazer contratações que poderiam ter sido feitas. A gente trouxe o Gerson, que é uma contratação que a gente queria fazer, não tem que botar culpa em nada, vida que segue. E aí, Petit, o que eu vou levantar aqui para você comentar é o seguinte: a questão de contratação para mim não justifica muito, porque tem muita gente querendo botar panos quentes, tipo assim, o Vitor Pereira chegou agora, então, porra, a culpa dele é mínima. Mas tem muita gente que já não... O sarrafo já com o Gerson já é diferente. O Gerson também acabou de chegar, né? Não está 100% integrado ao elenco, não está também 100% fisicamente, não está 100% com ritmo de jogo. É uma série de situações. Até por isso, até pelo desempenho do Gerson, que é um novo reforço, eu não consigo entender que se o Flamengo tivesse trago mais reforços, né? Talvez um outro lateral direito, seria garantia de repente, o Flamengo vencer o Mundial. Isso pode ser sim, você trazer reforços pensando a longo prazo na temporada, né? Como eu acho que o Mundial serviu muito para deixar claro as carências que o elenco tem, mas acho que não é uma garantia de que, se tivesse reforçado aqui, lá, e aí vou pegar as contratações que o Vitor Pereira pediu, as posições. Um lateral direito, um volante marcador, um ponta, né? Que é um jogador que atua em velocidade. Como é que você vê essa declaração aí do Marcos Braz? Se a gente diz, né, se a gente consegue detectar, né, que o tempo de preparação foi o que mais atrapalhou o Flamengo, a gente vinha falando, né, todo mundo, acho que não só o Coluna, outros jornalistas, outras pessoas que comentam o Flamengo, disseram, será que vai dar tempo, né, para preparar os jogadores para o Mundial? Quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, que viu que não ia mais chegar no Brasileiro, tudo ali para mim já era pegar a galera e falar, irmão, férias, 20 dias de férias e depois a gente desenrola mais 10, depois eu vou dar moral para vocês. Mas a gente precisa voltar antes, porque a gente tem 3 competições, tem 3 taças para disputar. Pedro e Gabigol é uma porrada no resto do elenco. Pedro e Gabigol demonstra o que a gente fala aqui, tudo. O Gabigol volta a treinar 2 semanas antes, por si próprio, porque entende por si próprio que o tempo era curto. Olha só, um jogador por si próprio vai lá, começa a treinar por entender. O Flamengo está me mandando voltar muito tarde. Como é que a gente vai chegar para a competição? Gabigol começa a treinar antes. E todo mundo está vendo aí a disposição do Gabigol, correndo aí 90 minutos o tempo todo e comandando o time do Flamengo, né? Então, se a gente fala de tempo, o Flamengo poderia fazer outras contratações, mas os caras não chegariam aqui a tempo do Flamengo preparar os jogadores. O Flamengo teve uma mudança de técnico que não deveria ter tido nesse momento, na minha opinião. Isso aí a gente não está discutindo aqui se o Dorival é bom, se o Dorival é ruim. A gente está discutindo o tempo de preparação para o Mundial, que eu disse. Tratar o Mundial como uma Florida Cup, como uma preparação. E é o título mais importante da história do clube, era ganhar esse Mundial. A gente sabia que seria difícil, a gente podia chegar para o time que fosse contra o Real Madrid, seria quase impossível. Mas eu preferia tomar de 20 do Real Madrid do que sair na semifinal, Bilal. Isso aí eu acho que todo torcedor rubro-negro. Então, eu, sinceramente, Túlio, não sei se você pensa assim, eu acho que as contratações não foram determinantes
para o insucesso do Flamengo nessa competição. O que eu acho era o seguinte, pelo menos os titulares, já que você tem pouco tempo, eu acho que os titulares tinham que manter tanto o Rodinei quanto o João Gomes, para pelo menos você ter uma espinha dorsal do que você fez no final do campeonato. O time que te fez campeão, qual o time que te fez campeão? Não foi aquele com o Rodinei na lateral e João Gomes titular? Eu acho que esses jogadores o Flamengo não poderia ter se desfeito, pelo menos nesse momento, pelo menos em um primeiro momento, para que a gente chegasse no Mundial com todos os titulares que foram campeão da Taça Libertadores. Perdão, tava no mudo aqui. Rafael Lima falando aqui, criticando o Braz, né? Falando que o Braz Calado é um poeta, ele queria minimizar outro erro para colocar na lista, mas o pai de todos os erros foi falta de comando, que por consequência faltou planejamento. Férez extrapolou. Veverton Duarte, o setor administrativo está na hora de mudar de verdade. Yuri Reis aqui, alô Salvador, dando aqui, ó, boa noite, meu amigo Petit e Poeta Túlio. Cheguei agora, mas já deixei o like. Flá Ceará, Rafael Lima, a questão é Gerson, tem história, título no Flá, o Andrés está entrando aqui, hein? Vou nem ler. Carlos Eduardo Carvalho, volantes jovens, argentinos habilidosos, Dino Infantino, Frederico Redondo, Alan Varela, Santiago Reze, Tomás Belmonte. Vamos olhar para a América do Sul. Cadê aqui? Carlos Eduardo, rejuvenesça o elenco, vários jogos sul-americanos excelentes, só não são do Bertolucci e do Carlos Leite. Logo, complicado. O xerife falando, Gregório, volante do Inter de Miami, tem 28 anos, parece que o valor dele é 3 milhões de dólares, seria uma boa, temos que começar a falar desse nome, ele joga muito. Pô, joga muito e tá na Inter de Miami do quê? Aquela MLS, liga lá dos Estados Unidos, tem alguma coisa errada. Joga contra Estudante. Pô, não dá. Aí, pô, tem alguma coisa, 28 anos ainda, pô, se esse cara tivesse 19, 20, ia falar, pô, o cara foi pra lá, compraram o cara. Não dá. Pra mim, não conheço, mas assim, eu acho que é muita forçação, né? Um jogador 28 anos na Major League Soccer, não dá. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!